E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. A gente teve um probleminha de conexão com o Tafarel. Ele já tá entrando aí, a gente já vai dar início à nossa live de hoje. Beleza? Tafa, manda a solicitação para mim aqui, por favor, para eu poder te aceitar, a gente poder iniciar. E aí, tá? Aí, beleza. Eu acho que agora vai, né? Agora vai. E aí, meu Eu vou te amigo, tudo dizer. bem? Esse meu celular aqui é só Jesus na causa, viu, Alisson? Deus que me livre. Ah, isso Fazer as coisas acontece. só pelo celular é uma coisa. Eu tenho que providenciar um notebook urgente, rapaz. Vamos trabalhar nisso aí, então. E aí, como É, tá já as coisas? podemos começar Tranquilo? aqui, né? Lógico, Oi? professor. Eu não queria deixar de começar sem elogiar o seu curso, viu? Amei aí a semana da radioterapia, rapaz, foi incrível. É, me abriu os olhos para essa janela também, que eu não tinha Bom. enxergado antes possibilidades. E, cara, parabéns, viu? Conteúdo excelente. Poxa, muito obrigado. Te agradeço em meu nome, em nome do Elton e da Ana também. Isso aí é um sonho nosso que se tornou realidade, né? A gente projetou esse evento já há quase um ano, a gente veio conversando a respeito e conseguimos desenvolvê-lo. E graças a Deus a gente conseguiu, eu falo até impactar muitas pessoas, né? Muita gente não tem essa visibilidade do que é a radioterapia, do campo que é a radioterapia e do quanto a radioterapia ainda vai crescer dentro do país a partir do plano de expansão. E a gente Show tem de uma bola. necessidade, uma carência profissional muito grande, né, na radioterapia. Eu falo de experiência própria, aqui em Uberlândia já tivemos processos seletivos nos quais aprovou-se uma pessoa, por exemplo. Então, eu fiquei muito feliz com a repercussão do curso, com a quantidade de pessoas que participaram, e isso nos motivou a dar continuidade no plano de fazer o curso de extensão. E eu tenho E certeza sem que vai dúvida eu vou fazer agregar. também. Oh, Pode ter maravilha! certeza que eu vou fazer também. E vou estar na Vai ser primeira turma aí também. maravilha, vai ser um privilégio ter você com a gente lá. Você que é uma pessoa que eu admiro muito na área, um cara que tem feito uma grande diferença, faz parte dessa nova geração da radiologia. E nossa categoria precisa de pessoas assim, engajadas de verdade, que estão dispostas a contribuir para o crescimento da categoria acima de qualquer outra coisa. E isso é muito importante. E eu fico lisonjeado com o seu convite para a gente estar Que fazendo a isso? live. É eu que fico, muito pelo contrário. Eu, antes de eu começar na internet, eu já acompanhava o seu trabalho, do Cláudio, do Flávio, e serviu muito como inspiração. Cada um de vocês, assim, na minha jornada, velho, acrescentou e muito, você não tem ideia. Acrescentou A bastante. gente, a gente tem E mais um ponto em comum, então, porque eu também comecei a radiologia tendo eles como inspiração e hoje é uma satisfação tê-los como amigos, né? o professor Vinícius também que está aí, velho, sem palavras, sem palavras. Foi um Com cara certeza. que, através das ideias deles, eu tive a vontade de voltar a estudar. Só de ouvir ele falar pelo WhatsApp, que eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, mas que para mim já se tornaram grandes amigos, pode ter É, certeza. essa é uma das vantagens que a gente tem com as mídias sociais, com a internet, né? A gente acaba conhecendo pessoas, criando laços, mesmo não estando próximos, assim, mas acaba tendo uma conexão muito forte, né? Isso. E vamos chegar de enrolação, senão a gente vai ficar Vamos aqui lá! a live inteira. Professor, eu quero que você comece com o seguinte: a maioria das pessoas que estão na minha página já te conhece porque eu compartilho seu conteúdo porque é bom praticamente todo dia. Mas se apresenta para quem ainda não te conhece, que hoje eu divulguei bastante a nossa live aí. Pode ver que o público aí está até grande aqui pelo Pois esperado. é, então é uma satisfação enorme, né, para a gente. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos, muito prazer. Meu nome é Alisson Dutra, eu sou técnico, sou tecnólogo em radiologia, sou especialista em preparação e aprovações em concursos públicos, que é o tema da nossa aula de hoje. Também sou especialista atuante em radioterapia e no radiodiagnóstico, né? Eu, atualmente, sou concursado no Hospital do Câncer de Uberlândia e na Prefeitura do município do Prata. Mas ao longo da minha trajetória, de 2015, quando eu me formei a nível técnico, até agora 2020, eu participei de 13 concursos públicos, nos quais, nos 13 eu fui aprovado, sendo que 9 deles nas primeiras colocações e 5 em primeiros lugares.
tanto em concursos de nível municipal, também federal. Passei em segundo lugar no concurso da Universidade Federal de Uberlândia e em primeiro lugar no concurso da EBSER Nacional para tecnólogo em radioterapia em Brasília. Então, ao longo da minha trajetória aí de concursos, né, eu iniciei com... Quando eu estava, na verdade, terminando o curso técnico, eu vi que a forma que eu teria de ingressar no mercado de trabalho, a forma mais, dizer, fácil, seria através de concurso público e processo seletivo. Porque logo na época de curso e estágio, o que a gente mais ouve, né, é que a área é saturada, que não tem vaga, que não tem oportunidade, etc, etc, etc. E isso, a gente está em 2020, a gente ouve isso todos os dias, a gente vê isso todos os dias em redes sociais, em especial em grupos de Facebook, WhatsApp. E isso em 2014, 2015 eu ouvia, e eu tenho certeza que quem formou em 2010, 2005 também ouvia. Então, eu acredito que daqui para 10 anos, 2030, a gente vai ouvir a mesma coisa, né? O mercado ele continuará sendo saturado, ele continuará selecionando pessoas e buscando sempre o melhor. Eu sempre falo com os meus alunos para começar a pensar como o empresário, o dono de clínica, o dono de empresa. Quem você contrataria? Você contrataria o cara que não tem formação, que acabou de se formar e não fez curso nenhum, não buscou conhecimento, não tem um network bom? Ou você contrataria um cara que às vezes não tem experiência, mas participa de eventos, participa de congressos, faz cursos, tem pelo menos um nível técnico de conhecimento, né? Pelo menos o teórico o cara conseguiu absorver. Então, iniciou a minha trajetória aí em 2015. Eu vi que a necessidade de me preparar para concurso público, eu vi que eu precisava estudar para isso, e naquela época não se tinha muitas oportunidades de estudo. Eu lembro e sempre cito o César Dantas, do Inforrad, que é uma página do Facebook, que era a única pessoa na época que eu admiro muito, viu? É o cara que compartilhava vagas e compartilhava cadernos de questões. E foi com os materiais dele que eu comecei a me preparar. E a partir disso, eu comecei a estudar, comecei a montar minhas questões, compartilhava em grupos e tal. E aí começou a ter a procura do conteúdo, né, que eu trabalhava. E aí eu recebi convites para começar a ministrar cursos preparatórios, comecei a montar apostilas e tal, e a coisa foi alavancando. Então, em 2018, eu decidi montar a plataforma, que hoje é a única plataforma dedicada exclusivamente à preparação de concursos públicos para a radiologia. Hoje nós somos também a maior plataforma voltada à preparação para concurso, com quase 7 mil alunos, e eu já tenho registrados mais de 225 aprovações de alunos do preparatório em concursos públicos em todos os níveis, municipal, federal, estadual, processos seletivos, processos simplificados de instituições particulares, em modalidades como radioterapia também, isso ao longo desses 2 anos. E no concurso da EBSER, do ano passado, concurso nacional, nós obtivemos mais de 50 alunos aprovados, aprovamos 9 em primeiro lugar, em todas as regiões do país. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, né, por ter permitido chegar nesse nível. Por mais que eu tivesse expectativa, por mais que eu tivesse sonhado com tudo isso, eu não imaginava que chegaria a uma proporção tão grande. E é muito satisfatório quando a gente vê que o trabalho que a gente desempenha no dia a dia, com muita dedicação e esforço, tem ajudado e contribuído para a categoria e para os colegas de profissão. Muitas das vezes eu recebo feedback, recebo mensagens do pessoal agradecendo. Olha, eu estava tanto tempo sem estudar, vi uma palestra sua, fiquei motivado, fiz o preparatório, passei num concurso, hoje eu estou trabalhando. Teve casos de pessoas que já tinham 7 anos de formação e nunca tinham atuado. E às vezes, a gente relatando as experiências que a gente teve ao longo da trajetória, né, a gente consegue incentivar. Acho que a gente tem que contribuir para o lado bom da balança, né? Do mesmo lado, tem muita gente que vai pôr a galera para baixo, critica, fala mal, procura culpados para não ter o sucesso que almeja. Eu acho que nós que temos esse nível de conhecimento e tudo, temos a obrigação de mostrar o lado bom, mostrar que nem tudo é indicação, nem tudo é camaradagem. Sem dúvida, o esforço conta muito, né? E as pessoas precisam enxergar isso. De uma forma ou de outra, a gente tem que mostrar
que tem as pessoas que obtêm sucesso, e o sucesso ele depende mais de você do que da história do outro. Para quem acompanhou, né, Tafarel, você até comentou comigo hoje que assistiu a última aula da semana de introdução à radioterapia, que eu falei uma coisa que eu vou citar aqui. A história do outro é simplesmente a história do outro. A opinião do outro é simplesmente a opinião do outro. Eu sou responsável pela minha história, eu sou responsável pelo meu sucesso e eu sou responsável pelo meu fracasso. Eu não posso colocar na conta do João ou da Maria, que nunca trabalhou na área, o fato de eu também não trabalhar na área. E também não posso colocar no João ou da Maria, que tem 2 empregos, a culpa de eu não ter um. Porque a gente não pode tirar o mérito. Deixa eu só acrescentar uma coisa antes que eu esqueça. É muito importante citar o seguinte. Você tem 5 anos de profissão atuante, certo? É isso que eu entendi. Você se formou em 2015. Eu me formei em 2015. Aí, pensa no seguinte, na trajetória que você teve de 2015 para 2020, são apenas 5 anos, cara. São apenas 5 anos. Eu vejo, às vezes, no Facebook, pessoas criticando lá, falando da radiologia, que já estão há 10 anos tentando uma vaga, e eu pergunto para essas pessoas, o que você tem feito pela sua profissão? Olha você a sua jornada. O que você fez pela sua profissão? Você conseguiu ser aprovado em concursos, e você não parou só isso em você. Você simplesmente passou essa mensagem para outras pessoas. Isso tem gerado muito resultado. Sim, graças a Deus. Precisa disso, né? Eu acho que assim, todos nós somos instrumentos de um projeto maior em algum momento, né? E eu vejo que o que eu conquistei, eu poderia ter parado, simplesmente, o primeiro processo seletivo que eu fiz, eu ainda não estava nem formado, né? Foi no meu último semestre do curso. E logo em seguida, eu engatilhei os 2 que eu trabalho até hoje, que foi a Prefeitura do Prata e o Hospital do Câncer de Uberlândia. Eu poderia simplesmente, com 6 meses de formado, ter parado ali. 2 empregos estáveis, bem remunerados, bem confortáveis para mim. Eu simplesmente poderia ter parado ali. Mas eu sabia que eu tive uma necessidade de ter um conteúdo para conquistar o que eu conquistei. Vários amigos meus que haviam formado comigo ainda não tinham tido essa oportunidade. E eu vi ali a oportunidade, em primeiro lugar, de ajudar as pessoas. E isso, a gente quando faz uma coisa que a gente faz com coração, que a gente faz com sinceridade, Deus abençoe, as coisas fluem, né? Elas crescem, elas multiplicam. E essa é a proposta do preparatório. A nossa proposta é buscar compartilhar o conhecimento a todos, que todos tenham condições de ir lá e de disputar a vaga, que a pessoa não tenha mais a desculpa de eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso, porque pode, todo mundo pode. Basta a pessoa estar disposta a meter a cara, encarar de verdade. E é um investimento mínimo, né? Se você for pensar. Às vezes você, por exemplo, você fuma, você gasta R$10 no maço de cigarro por dia. Você bebe, todo final de semana você enche o culhão de cachaça. E gasta, lá vai dinheiro. Aí você pega e não investe R$200, que o curso não chega nem a R$200. Não, isso te dá um acesso por um ano, rapaz. Ele dá, para quem, por exemplo, a pessoa que vai parcelar ele sai a R$14,90 a mensalidade. Isso dá menos de 50 centavos por dia, né? A ideia do preparatório, muita gente já falou assim, você é louco de vender um curso tão barato. Mas o preparatório, ele não é uma forma que eu trabalho para ganhar dinheiro. Antes do que eu vou ganhar, eu estou mais preocupado em como eu vou ajudar as pessoas. Lógico que eu tenho que ter uma forma de tirar o meu custo, né? Porque você manter uma plataforma de alto nível, como é a do preparatório hoje, gera um custo. Mas já nunca foi meu objetivo ganhar o dinheiro em si com isso, e sim oferecer a oportunidade de todo mundo fazer. Então não adianta, eu poderia muito bem colocar ele a 400, 500, 700 reais, como alguns cursos as pessoas vendem por aí, mas eu vou venderia fácil também. Eu vou conseguir ajudar quantas pessoas, né? Então meu objetivo, em primeiro lugar, é conseguir contribuir para que a nossa categoria se fortaleça. A gente defende tanto uma radiologia independente, com crescimento, com valorização, entre outras coisas, mas se nós, profissionais, não dermos as mãos uns aos outros, como que a gente faz para fazer a nossa categoria crescer? Não adianta eu me destacar e ver meu colega ali do lado que não está conseguindo sucesso, vai acabar desanimando, vai acabar falando mal e desanimando outras pessoas. Porque tudo que você fala que é bom, que é elogio, às vezes demora, né, para repassar. Agora, a crítica, ela não. Você faz uma crítica aqui, daqui 5 minutos já atingiu mais umas 20 pessoas. Então, a gente tem que tentar fazer de uma forma
que as coisas boas fluam muito mais, equilibrar essa balança aí. Quem está assistindo aqui deve estar pensando, pô, eu entrei numa live pensando que iam dar dicas sobre concurso e estão falando sobre vender curso. Não é assim. É que para as pessoas entenderem, não tem como a gente falar em concursos com Alisson Dutra sem citar o preparatório em Radiologia EAD. É o que ajuda muita gente. E em cima disso, professor, eu já quero emendar as perguntas que eu já estava tudo engavetado aqui na minha cabeça. Quando você entrou na radiologia em 2015, você entrou através de uma empresa privada ou foi diretamente pelo concurso público? Concurso público. Meu primeiro processo seletivo, eu estava no último semestre, eu fiquei em 9º lugar. E eu era estudante ainda, foi o primeiro que eu fiz totalmente sem preparar. E foi aí que me deu o start. Falei, poxa, eu não sou o melhor aluno da minha turma, eu não sou o cara mais dedicado, e mesmo assim eu consegui um resultado muito bom. Se eu estudar, eu vou conseguir resultados melhores. E aí eu fiz 2 seguidos em 2015, logo após a formatura, e foram os 2 que eu trabalho até hoje, inclusive. Eu completei 5 anos no Hospital do Câncer de Uberlândia em junho, e completei 5 anos agora, no início de agosto, na prefeitura do município do Prata, que é uma cidade vizinha aqui, Uberlândia. Então, meu início foi através de concursos públicos e processo seletivo. E acompanhando a semana da radioterapia, eu vi que você atua na radioterapia. Mas você entrou direto na radioterapia lá? Não foi, por exemplo, no raio-x e tomografia primeiro? Não. O que acontece? Aqui a gente está no interior de Minas, né? Nós não temos especializações, pós-graduações, nada aqui na cidade. Então, abriu-se o processo. Quando eu fiz o curso técnico, eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação que foi oferecida como horas complementares pela escola técnica, que não era obrigatório, mas eu quis fazer. E quando saiu o processo seletivo do Hospital do Câncer, o pré-requisito era que tivesse pelo menos uma capacitação. E aí, no caso, eu fiz a prova, se eu não me engano, foram 20 candidatos só que tiveram para essa prova, foi o processo seletivo do Hospital do Câncer de Uberlândia, e classificou eu e mais 2, os 2 mais com experiência e tudo. E aí fomos para a segunda etapa, e na segunda etapa eu fiquei em primeiro lugar. E aí eu fui para a entrevista no hospital, passei pela parte da chefia de física e da chefia médica. E aí eu lembro até hoje que é meu chefe até hoje, né? Ele falou assim para mim, você formou vai fazer 3 meses, né? Eu falei, foi. Ele falou assim, e você fez um curso de capacitação onde? Eu falei, olha, na escola técnica e tal. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa. Você só tem um papel aqui, ó. Você não sabe nada de radioterapia. Eu deixei pra mim. Aí eu fiquei assim, falei assim, senhor, tá certo, não sei mesmo. Aí ele falou assim, porém, tinha vários candidatos com experiência que não conseguiram passar na prova. Você passou, você está aqui por mérito. Se você tiver humildade para aprender com os que estão aqui há muito mais tempo que você tem chance de ir muito além do que você pode imaginar aqui dentro. Só depende de você, a oportunidade é sua. E aí eu fui fazer o meu melhor e continuo buscando fazer o meu melhor até hoje. Então, professor, eu tenho muito prazer em trabalhar na radioterapia. Só para a gente tirar um pouquinho tirar essa desmistificação que as pessoas têm, você foi contratado em um concurso público, era federal esse aí que você entrou primeiro? Esse primeiro que eu passei foi da Universidade Federal de Uberlândia para a Universidade de Uberlândia, através da fundação que administra a parte de funcionários, né, que é a FAE. Sem experiência. Sem experiência. Por isso que eu deixei. Por isso que nós combinamos de deixar chamativo aí. Quantas vagas você precisa? O pessoal reclama muito. Aí as pessoas põem tudo a culpa em tudo, professor. É que precisa de experiência. É que o Alisson Dutra trabalha lá. É que o Tafarel trabalha lá. Não tem nada disso. Só precisa que você passe na prova. E eu já vi na sua página você compartilhando, professor. Os resultados de concurso no Brasil são ridículos. Desculpa a expressão aqui. As pessoas não chegam a acertar nem 80% das provas. Isso é preocupante. Inclusive, esse é um dos tópicos, né? O que acontece? Eu fiz uma pesquisa baseado no concurso da EBSER, que foi o maior concurso que nós tivemos do ano passado e esse ano, né? Tafarel, para o cargo de técnico em radiologia, no concurso nacional da EBSER, foram para técnico em radiologia, mais de 10 mil inscritos. Se a gente for somar, isso eu estou falando em ampla concorrência, porque aí se a gente somar negros e pardos, PCD,
mais o ampla concorrência, daria em torno de 12 mil. Nós tivemos um índice, Tafarel, abaixo de 7% de candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 70. É uma coisa assim, muito Arredonda o número, professor. Arredonda o número para 10 mil. 7% de 10 mil, se eu tiver errado aqui nas contas matemáticas. São 700 e poucos que se classificaram, entendeu? E isso, a gente já está com uma margem boa, porque eu já vi concurso em São Paulo que deu uma média de 0,35% de aprovação. Então, vamos trilhar aqui os caminhos, que nem foi o intuito da nossa live, né? Deixa eu só ficar de olho no tempo aqui. Ah, não, você que consegue ver, esqueci que eu não estou no meu aqui. Primeiro, você precisa se inscrever. Mesmo que você não tenha preparação ainda, eu acho que a melhor forma de você aprender alguma coisa é praticando. Na prática. Inclusive, eu faço um adendo, Tafarel. O cara que, eu estou estudando. Cara, mete a cara, faz a inscrição, faz a prova. Sabe por quê? O primeiro que eu fiz, como eu disse, eu fiquei em 9º lugar. Foi no novembro de 2014. Eles me convocaram em fevereiro de 2016. 1 ano e 3 meses depois. Adivinha? Eu já tinha experiência que eles pediam de 6 meses. Entendeu? Logicamente, eu nem assumi, porque eu já tinha 2 cargos. Não tinha por que eu assumir. Mas se eu não... E detalhe, professor. E detalhe, que é bom o pessoal entender direito o que você está falando. Você não trabalha em empresa privada. São 2 concursos públicos. São públicos, os 2. Não teve Entendeu? QI, não teve QO, não teve BO, não teve nada disso. Isso aí é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar, essa questão de QI. Lógico que isso existe, existe. Mas, cara, isso existe cada dia menos, tá? Por quê? Eu não vou indicar uma pessoa que não é boa. E a quantidade de pessoas boas está reduzindo cada vez mais. Eu jamais vou colocar o meu nome, avalizar uma pessoa, se eu não tiver plena confiança que ela vai trabalhar bem. É um risco muito grande, entendeu? Eu brinco com os meus alunos que você fazer uma indicação profissional é assinar um cheque em branco. É um risco muito grande. Então, uma dica que eu dou... O cheque te cobra depois, né, professor? O cheque te cobra, né? Pô, como que você me indica um cara desse? Você me indicou falando que o cara era gente boa, o cara só chega atrasado, o cara não vem trabalhar, o cara isso, o cara aquilo. Então, assim, uma dica que eu dou é estudante, cara, faça concurso. Faça. Não importa se vai ficar na posição 100ª, não tem problema, mas faça. O concurso público, uma coisa que é extremamente importante nele, o autocontrole. Você acostumar com aquele ritmo de prova, com aquele clima, sabe? Querer ou não, tem uma pressão envolvida. E você precisa saber controlar isso. Às vezes a pessoa vai mal na hora da prova por nervosismo. E esse tipo de coisa você só aprende a controlar praticando. Não tem segredo, não tem mágica. Então, eu vejo que muitas vezes a pessoa... E isso eu estou falando coisas que eu ouço no meu dia a dia, quando eu dei aula no curso técnico, principalmente. Não vou fazer, porque eu não estou preparado. Quando você acha que você vai estar preparado? Primeira coisa, eu tenho 5 anos de profissão, eu tenho 5 anos de experiência com concurso, eu dou aula para concurso, eu erro questão idiota em prova. Para você ter ideia. E não tem vergonha de assumir, pelo contrário. Não tem. Cara, eu errei uma questão no concurso federal da Universidade Federal de Uberlândia. Eu errei uma questão, cara, ridícula, que eu tinha dado aula do tema na semana. E eu errei por nervosismo. Acontece. É prática. Então, cara, você pode ficar esperando. Você está preparado para fazer um concurso? Não vai fazer nunca. Segunda coisa, não vou fazer porque só tem uma vaga. Cara, você precisa só de uma. Não vou fazer porque é cadastro reserva. Melhor ainda, cadastro reserva, você pode ter 1 ou 10 ou 20. Aqui em Uberlândia, em 2017, teve a prova do municipal, cadastro reserva, eu ouvi de uma aluna. Eu não vou fazer porque a prova é só para a prefeitura arrecadar dinheiro. Conclusão da história. Desse processo de cadastro reserva, convocaram até o 40º. Deixa eu te atrapalhar só um pouquinho aqui. Fixa o tema aí, eu mandei na mensagem aí que o pessoal tá pedindo. Só fixar a mensagem aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque essa parte eu sou meio leigo, hein, tá? Eu acabei de mandar aí. Beleza, coloquei. Obrigado, Alisson. De nada. Então, vou fazer concurso público. Como que eu vou me preparar? Primeira coisa, vai lá e faz a matrícula e paga. Porque o que eu já vi de gente,
Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. A inscrição acabou ontem. Rapaz, perdi a inscrição. Teve 30 dias para o abençoado ir lá fazer. Só falou que ia e não fez. Ah, fiz a inscrição, esqueci de pagar. Acontece? Demais. Então, primeira coisa, vai fazer um concurso? Faz a inscrição, paga. Segundo passo, pega o edital. Verifica local de prova se já está disponível, quando será publicado, data da prova. Às vezes a pessoa vai, paga, nossa, a prova é domingo, domingo eu tenho compromisso, domingo eu tenho uma viagem, domingo eu tenho não sei o quê. Você tem que se programar, cara. Acontece demais de receber mensagem, professor, perdi a prova. Por quê? Uai, não achei o endereço, não. O cara vai fazer a prova em outra cidade e ele não tem nem noção de onde é. Às vezes cidade grande, igual São Paulo, que é longe pra caramba uma coisa da outra. Se o cara não se programar... Oi? Uma coisa que eu vejo bastante também, que você citou o edital, só para que é muito assunto, né? Senão a gente acaba esquecendo. O pessoal tem preguiça de ler o edital também, vamos ser bem honestos, né? Tem. Cara, edital, o pessoal lê quantidade de vaga, salário e carga horária. Só. É ou não é verdade? Fala, eu não vou ler 3 páginas, não. É 3 páginas de edital, para que eu vou ler? Às vezes tudo que você precisa estudar está ali dentro do edital. Por exemplo, Exato. Temos 2 literaturas fundamentais na nossa área, pelo menos na minha opinião, né? Biasoli e Bontrage. Tô errado? Não, de forma alguma. As principais referências literárias hoje para concursos públicos, Biasoli e Bontrage. Ah, mas eu fiz uma prova que usou o autor fulano de tal. Cara, isso é exceção. É exceção. Via de regra, Bontrage e Biasoli. Bontrage ainda é o mais utilizado, entendeu? Outra literatura que eu já vi que usa também é o Buchong, também usam bastante, né? Sim, mas o Buchong não entra em parte de técnicas, é mais parte física, né? Aí usa-se bastante também. O que acontece muito é que outra coisa que eu acho que é fundamental citar aqui, para quem é técnico e trabalha na área, ou para quem é estudante e já foi para campo de estágio, esquece o que você faz na sua sala de exames quando você for fazer concurso. Porque é um tal de, mas essa questão cabe recurso, porque lá na clínica que eu trabalho, o protocolo é assim. Meu amigo, problema da clínica que você trabalha. Prova de concurso... Uma questão que eu já vi na sua página, professor, que dá bastante conflito, é a questão do COIL com GRISPAN. Isso. Um é numa literatura, outro é em outra. Aí o pessoal, mas lá tá dizendo isso, mas o outro tá dizendo aquilo. Exatamente. Aí entra em outro ponto do edital. Qual que é a referência bibliográfica? Primeira coisa, porque como que eu vou elaborar um recurso se eu não sei em que eu vou me embasar? Aí a banca não me deu referência. Beleza, se a banca não te deu referência, ela é obrigada a aceitar a referência literária que você colocar. Como que eu vou saber? Aí, às vezes, a banca não deu referência, mas você pega uma prova dela e fala COIL. Você vai usar depois para justificar a literatura do Biasoli? Não vai. Questão de lógica, saber ler e interpretar, né? E, às vezes, o pessoal falha muito nisso. Porque o cara, direto, tem prova de concurso, começa o WhatsApp. Professor, vou entrar com recurso, me ajuda. Qual que é o recurso? Não, porque essa incidência lá na clínica, a gente não angula. Por exemplo, o AP de cervical na clínica é perpendicular que eu faço. Na prova, o gabarito está dando que é angulado 20 graus cefálicos. E aí? É o que está na literatura, pô. A prova é uma referência literária ou a prova é referência de onde você trabalha? As pessoas têm que começar a ter essa noção, até para questionar. Às vezes eu adoro montar pegadinha, cara. Adoro. Outro exemplo gostoso é do debate que teve essa semana. Aí a pessoa acha lá, dosímetro é EPI, ponto. Aí vai lá e responde no concurso. Eu vou abrir recurso. Exato, cara. Olha a polêmica que deu essa última semana, uma porrada de rede social. Dosímetro é EPI. Cara, mas eu acho que é. Eu li na página da internet que é. Meu amigo, página de internet não é referência para nada. Não é, cara. A gente tem as fontes de referências. Aí os caras querem discutir umas coisas que, velho, não tem lógica. Em 2020 a gente tá discutindo se dosímetro é EPI ou não. Se cai numa prova de concurso, o cara marca que errou, velho. Já era. Não tem como questionar esse tipo de coisa, entendeu? É igual você perguntar qual que é o maior osso da perna e todo mundo fêmur e vai querer recurso. Não dá. É ridículo.
É o que eu tô falando, é ridículo. As pessoas. Eu acho que antes de tudo, eu vejo bastante você compartilhando questões sobre português, sobre interpretação de texto. É muito importante a gente ter isso em pauta na nossa mente. Vou focar no português. Porque Cara, tem o que muito que erro de português acontece? também em prova, não tem? Então, antes de você pensar nas questões de português, tem uma falha que eu vejo em concurso público gigantesca, que é leitura e interpretação de texto. Do enunciado. Observa, eu sei, quando eu monto a questão, eu já sei o que a galera vai errar, até o que vai responder. Porque não lê direito, não presta atenção na leitura e não presta atenção nos detalhes para interpretar uma questão. Eu vejo que tem questões assim, teta. Muitas das vezes, já pega essa dica aí que essa é top. Muitas das vezes, a banca é tão sacana e ela sabe que a pessoa vai com tanta sede ao pote que ela te dá a resposta no enunciado. Eu te Eu falo isso porque acompanho eu suas monto prova stories. assim. Eu monto prova com a resposta do enunciado, se esfregando na cara da pessoa e ela vai e erra. Tinha uma Isso na assim, semana da radioterapia que você colocou sobre o radioisótopo. Que até você mencionou. A exato, resposta exato, a está questão da exatamente aqui. mulher. Exato. A banca, aí o cara erra de graça essas questões, por falta de atenção. Se a pessoa tiver atenção na questão, isso eu te garanto, Tafarel, se o cara tiver atenção, classificar, ele classifica, que no mínimo 50% da prova ele tem obrigação de acertar. Não tem como ser diferente disso. Aí, por que graças a Deus, né, por que a plataforma dá tanto resultado? Pergunto para os meus alunos o tanto que sofre nas provas que eu dou. Todo módulo tem prova. Caderno de questão, tem caderno com 200 questões. O cara que pega e estuda aquilo ali, quando ele chega na prova, ele não vai cair em pegadinha. Porque já caiu tanto nas minhas pegadinhas que ele não vai cair mais nenhuma. Entendeu? A Prática. ideia de praticar é isso. Você tem que praticar. Mas eu não tenho dinheiro. Cara, você baixa a prova na internet de graça. Não estou aqui para vender curso, eu estou aqui para dar dica de graça. Você baixa a prova e faz a prova. Pega, faz ela ali, ó. Professor, inclusive seus PDF circulam no meu grupo, que é uma beleza, viu? Os PDF inteirinho do preparatório. Cara, eu fico satisfeito demais, de verdade. Eu fico satisfeito de ver material circulando, eu fico satisfeito de compartilhar, porque é importante a gente dar essa oportunidade para as pessoas, né? E assim, se está sendo compartilhado é porque é bom. Isso me deixa muito feliz. Até um amigo meu me chamou a atenção uns tempo atrás, falou assim, ó, Tafarel, toma cuidado aí, você pega os cursos desses caras aí, põe tudo em um drive aí, fica divulgando, uma hora você vai tomar um processo. Aí eu falei exatamente isso que você falou. Eu não tô vendendo nada, tô divulgando material que é bom pro pessoal estudar. Por isso que eu montei um drive, eu coloquei vários conteúdos e assim o pessoal estuda. Aí não tem desculpa que, eu não tenho dinheiro. O material tá lá, é só você abrir. Eu não sei assim, se todos aí seguem o preparatório ou não, mas a gente tem curso gratuito na plataforma de um tema que todo concurso cai. Física aplicada em imaginologia. Cara, já fiz, ótimo. E tem lá o curso, carga horária de 20 horas, tem certificado, só que tem uma diferença, Tafarel. Nosso certificado, não é aquele curso que o cara vai lá, coloca o nome e o e-mail, passa 15 dias, o certificado está no e-mail dele, não. Eu não concordo com esse tipo de coisa, não estou aqui para questionar a forma que as pessoas trabalham, acho que cada um sabe de si, eu falo por mim, não concordo. Nosso curso, por exemplo, Física Aplicada em Imaginologia, é gratuito, gratuito. Tá lá, videoaula, slide de aula disponível para download, o cara pode baixar, arquivar, compartilhar, não tem problema nenhum. Tem uma aula só comentando questões do tema, tem os slides dessa questão comentada e tem uma prova no final. O cara tem 3 chances. Eu deixo lá. Eu fui mal na prova, hein? Eu fiz a prova 2 vezes. Eu não vou Aí mentir. o pessoal, por que o senhor coloca tempo? 15 minutos, Tafarel, 10 questões. Sabe por quê? Porque o cara tem que sentir a pressão que ele vai sentir no concurso, tem que ter tempo. Entendeu? A primeira prova, não tive um bom resultado. Passa 10 minutos, libera de novo a prova para você tentar novamente. E detalhe, as questões, elas rodam. Eu tenho um banco com mais de 100 questões. Você fez a prova aqui, dali 10 minutos, vai rodar o sistema, vão ser outras questões, porque senão ficava fácil, né? Do pessoal ir lá e professor, eu vou até confidenciar uma coisa aqui. Há um tempo atrás, aproximadamente
8 meses, eu te procurei para pegar o seu curso também para estudar. Eu estou me preparando para o concurso federal que ainda não abriu aqui em São Paulo. Estou Certo. estudando através do seu preparatório, do professor Cláudio Souza, e eu tenho certeza, eu vou passar entre os primeiros. Tenho certeza. Porque o Topo de material é tabela. bom. Exatamente, eu vou virar concurseiro agora e eu tenho certeza que todo esse material que eu estou consumindo, porque a questão é essa, prática. E não tem nem o tempo que você ensina nas suas aulas, de falando assim, ó, você tem que estudar 30 minutos por dia. Beleza, se Não. você consegue estudar 30 minutos por dia, beleza. Mas quanto mais você estudar, mais conteúdo você vai absorver. Então eu tento Ah, sempre estar aqui preenchendo o meu tempo com radiologia. Isso é uma forma de eu estar aprendendo também. acho que um dos maiores erros que o concurseiro tem, concurseiro que eu falo assim, o cara que está começando a fazer concurso, né? Ele pensa o seguinte, ó, vai abrir o edital, eu vou começar a estudar faltando 15 dias, 30 dias. Velho, pensa o seguinte, um maratonista que vai lá correr a São Silvestre, ele começa a correr, a treinar, a mudar a alimentação, a fazer atividade física em dezembro ou em janeiro o cara já está se preparando? Exatamente, não Concurso tem nem público. previsto aqui em São Paulo. Tem nem previsto ainda. Eu Então, já estou me concurso preparando. público, velho, você tem que começar a estudar, porque tem coisas que vai cair. Cara, eu nunca vi concurso público de radiologia que eles não vão cobrar, por exemplo, proteção radiológica, física aplicada em imaginologia, anatomia, posicionamento. São coisas clichês. Você tem isso aí, você tem que já estar afiadinho, porque quando sair o edital, você vai focar nos pontos que você ainda não está bem preparado. E vai só pincelar aquilo que você já está bem preparado, entendeu? Então eu vejo que o pessoal peca muito nisso, em questão de preparação. Aí eu vou estudar 10 horas por dia. Cara, você vai estudar 10 horas por dia, você vai ficar cansado, estressado e vai tomar raiva de estudar, não vai adiantar nada. Você Eu tem que estudo a começar. mesma coisa, professor. Eu estudo a mesma coisa até eu aprender. Por isso que eu ainda estou em um determinado ponto. Por exemplo, a primeira parte ali do curso, da parte de física, eu estou falando do curso de 1 ano mesmo, o Aham. extenso, não o outro de física. Tem algumas coisas que eu ficava na dúvida, eu cheguei a rever 3 vezes. Tanto é que tem algumas coisas que, de tanto eu rever, ficou na minha cabeça. Por exemplo, aquela lasqueira daquele copo de focagem, não entrava na minha cabeça nem lascando. Eu precisei rever 3 vezes aquele conteúdo todinho para que eu entendesse de fato o que era. Eu acho importante isso também, né? Porque tem muita gente que vai comprar o seu curso aí e vai pensar o seguinte, não, 220 horas de certificado, muito bons, 220 horas, mas não está preocupado em aprender o que você está propondo ali para as pessoas. Não Eu acho que o adianta você ter principal é um isso. certificado na mão de 120 horas e ter 20 minutos de conhecimento, né, cara? Eu acho que a pessoa tem que procurar o aprendizado. Ela tem que se esforçar. Cada um tem uma forma de aprender. Por isso que, igual, por exemplo, eu trabalho com vídeo, com slide e com questões práticas. Porque cada um tem uma forma que ele aprende melhor. Tem gente que fala assim, professor, que bom que eu posso imprimir, porque eu gosto de anotar. Eu sou assim. Eu tô assistindo a aula, eu tô com o papel e caneta aqui na mão, velho. Eu Anotando. também, escrevendo Outras tudo. pessoas, o cara tá ouvindo e o cara memoriza tudo. Outros tá vendo. Cada um tem uma forma de assimilar o aprendizado. Mesma coisa é o tempo. Às vezes eu vou ficar 2 horas para estudar um assunto, às vezes você vai ficar repetindo isso 3 vezes, tem cara que vai aprender em 10 minutos. Então não tem como você congelar uma fórmula de estudo. Cada um tem um método, né? O Isso é importante um caminho importante também, né, professor? Você sim, encontrar o seu o método. primeiro passo é a pessoa saber a forma que ela se sente melhor de estudar. O estudo, a preparação, não pode ser algo maçante. Tem que ser algo que dá prazer, tem que ser algo prazeroso. Tem que ser algo Se que a você pessoa vai assimila fazer. mais fácil, se você assimila mais fácil escrevendo, assista sempre as coisas escrevendo. Se você Isso, assimila mais fácil vendo o vídeo, faça isso. Eu acho que é muito importante isso. exatamente. Então, assim, vamos criar aqui uma metodologia de estudo. Vamos fazer um concurso. Primeira coisa, tenha em mente o concurso que você quer fazer. Não espera o edital abrir. Crie o hábito de estudar um pouquinho por dia. Tafarel, se você estudar 30 minutos por dia, ao final de um ano, você vai ter mais de 160 horas de estudo, cara. É muita coisa. Já pensou 30 minutinhos por dia? A questão é só o foco. Porque você começou a estudar, você vai criando hábitos, você vai criando gosto por aqui. Outra estratégia que eu aplico que eu gosto. Eu lembro de uma palestra de um professor chamado Pierre Luigi, que ele falava, ele se fazia Já uma assisti. citação Confúcio. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu entendo. E o que eu faço, eu aprendo.
Eu apliquei isso para mim e funcionou bem. Eu leio um conteúdo, eu faço um resumo manuscrito daquele conteúdo e depois eu crio questões daquele conteúdo. Ao criar questões, eu me forço a saber a questão certa, obviamente, e eu preciso saber justificar as erradas também. Então, isso exige que eu estude um pouco mais a cada dia. E com isso, você vai criando aquele hábito de estudar cada dia mais. Beleza? Então, crie o hábito de estudar. Vai fazer um determinado concurso, foque naquele concurso em especial, procure provas anteriores daquela banca, procure analisar o perfil daquela banca. Não tem prova de radiologia da banca, mas Professor, tem prova de enfermagem? Leia o que eles cobram de português, de SUS, de raciocínio lógico. Veja o que eles cobram além da radiologia, qual que é o perfil da banca, se ela faz questão de múltipla escolha com 4 alternativas, se é múltipla escolha com 5 alternativas. Olha quantos detalhes. Imagina, você se prepara para uma prova de 4 alternativas, chega lá uma prova da banca CESP, que é certo ou errado. Professor, falando de banca, qual que é a banca mais criteriosa assim, quando se trata em concurso da nossa área? Cara, hoje, na minha opinião, a pior, a mais assustadora é a Sebrasp e a antiga CESP. E só reformulando a minha pergunta, eu acho que muitos aqui nem sabem o que é banca. Explica um pouquinho o que é banca, qual que é isso essa aí parte aí do concurso. é uma confusão muito grande. O pessoal fala assim, a prova da Universidade de Brasília é difícil? A prova da USP é difícil? Cara, depende. Quem que vai ser a banca? A prova da EBSER é difícil? Depende. EBSER Nacional, quem fez foi a IBFC. A EBSER para a UFA em Uberlândia, quem fez foi a VUNESP. Anteriormente foi a Sebrasp e anteriormente foi a OCP. Essas são bancas. Tem a FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, que é uma banca muito complexa. VUNESP deu uma caída de nível, mas ainda é uma banca complexa. IBFC, a OCP, e aí vai tendo uma série de bancas. A prova mais difícil que eu fiz até hoje foi da banca objetiva. É uma banca que nem é muito conhecida, mas a prova, Deus me livre, tensa. E como que eles fazem para selecionar os professores que colocam as perguntas? Cara, São pessoas atuantes na radiologia mesmo? Geralmente tem que ter uma equipe, né, de professores que fica responsável por elaborar a prova e depois para responder as argumentações de recursos que forem apresentadas. Tem toda uma entrevista, tem todo um processo aí também, né? Eu creio que sim. Eu não sei te falar, sem precisar, como que é feita essa seleção de pessoas, porque eu vou te ser sincero, eu já vi prova, velho, que o cara que montou não tem muito conhecimento da área, não, porque tem uns erros bem gritantes. É perigoso, né? É perigoso. É complicado, é complicado. Tem muita banca pequena, muita banca regional, sabe? Eu já fiz prova. E no caso, mais uma dúvida que eu tenho, professor. Entre um concurso municipal, um estadual e um federal, qual costuma ser o pior, assim, o mais difícil para você começar? Não tem descrição, né? Depende da banca. Depende da banca. Por exemplo, a VUNESP, ela pode fazer um concurso federal da USP, por exemplo, e ela pode fazer um concurso da Prefeitura do Prata, que é uma cidade pequena aqui do meu estado. Então, a grande questão não é a cidade ser nível federal, municipal ou estadual. A questão é qual a banca, qual o nível de critério dessa banca. Eu vi uma pergunta aqui que é interessante, perguntaram o que conta ponto para concurso. Eu imagino que a pessoa esteja querendo saber de prova de títulos. E isso depende do edital. Cada edital tem suas particularidades. Inclusive, isso pode depender até da banca, da empresa que é responsável, né, Tafara? Por exemplo, na prova da IBSER, eles pontuaram desde curso de aperfeiçoamento, a partir de 120 horas, como cursos de extensão. Depois, especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado. Cada formação tem um ponto específico para aquele título e um limite de quantidade. Por exemplo, eu apresentei 2 pós-graduações no concurso para tecnólogo em radioterapia da IBSER. Há também editais que contam experiência. Por exemplo, a IBSER contabilizava 1 ponto por ano na profissão, comprovados no ano, né, certinho, limitado a 10 pontos.
ou seja, limitado a 10 anos. Então, pessoal, essa questão de pontuação depende para cada situação, para cada edital, beleza? Perguntaram mini curso. Cara, até hoje, eu não me lembro de ver edital que acatava mini curso de 20, 30, 40 horas. Sempre são cursos a partir de 20 horas. E live, conta também? De live, não. Vou colocar, né? Que aí eu pensei... Sendo bem honesto, como eu disse, não estou para fazer crítica para ninguém, mas não se prendam em certos certificados, se prendam ao conhecimento. Isso é o mais importante. Me estão perguntando a respeito do concurso para Forças Armadas, né? Geralmente tem editais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Tem limite de idade, né, professor? Isso, tem limites de idade. Eles têm variantes entre si. É importante, pessoal, vocês pegarem o primeiro passo, edital. Pega, dá uma lida no edital. Estão perguntando se cai muito Windows. Cara, depende da banca. Tem banca que nem... Conhecimentos gerais, né, professor? Conhecimentos gerais costumam cair, né? Tópicos que vão cair em concurso, com 99% de certeza. Específica de radiologia, porque a prova é com radiologia, ou radioterapia, que seja. Português. Legislações aplicadas ao SUS. Aí depois a gente entra em raciocínio lógico e matemático, que não são todos que cobram. Informática também não são todos que cobram. Conhecimentos gerais também não são todos que cobram. Aí depende de edital para edital. Não tem como eu chegar aqui e bater o martelo. Mas específicas, português e SUS, acima de 90% dos casos cobram. Outra coisa... professor, às vezes não é nem as específicas do raio-x que elimina as pessoas, né? É o SUS, não, né? Claro que não. Já vi... Cara, o meu calcanhar de Aquiles era SUS. Eu já passei em primeiro lugar no concurso de uma prefeitura aqui em Araguari, vizinha Uberlândia, primeiro lugar, e errei todas de SUS. Isso foi em 2016. Todas, cara, todas. E eu pensei, velho, eu vou me lascar, então tem que aprender SUS. E graças a Deus, eu tenho um grande amigo, que é o professor Conrado Augusto, que o cara manja muito de SUS, me ajudou muito, e estudei muito também os materiais do Rômulo Passo. Não tem ligação nenhuma com os dois, exceto o Conrado pela amizade, mas não temos nenhum tipo de negócio, nada nesse sentido. Mas eu recomendo os dois, porque são excepcionais no que tange SUS. Tá? Eu tinha uma dificuldade enorme, melhorei muito. Eu preciso aprimorar muito o raciocínio lógico, velho. É um trem que me mata de raiva. E você sabe o que é legal disso, professor? Do que o senhor está citando aí. Senhor não, você, né? Você tem a minha idade. Não, senhor, você tá de sacanagem. Estou bem mais novo que você, cara. É costume. Do que você está falando aí sobre raciocínio lógico. Eu já vi você jogando na sua página aí várias perguntas. E às vezes a pessoa pensa, pô, o cara manja. Mas não, você está praticando também. Cara, eu tô praticando, velho. Eu apanho só o fato da gente estar pesquisando aqui, velho, isso já mexe com a nossa mente. Eu gosto muito de estudar criando questões, criando situações para que eu consiga entender melhor, né, aquilo que eu estou estudando. Então é uma das formas que eu utilizo para me preparar, sim. Isso é ótimo, professor, isso é ótimo. Isso é ótimo, sem dúvida. E uma coisa que eu também, você estava falando aqui, eu lembrei vagamente, o que eu acho mais legal no curso do preparatório é que sempre ao final de cada aula, você vem com aquelas frases tipo do Confúcio, e essas coisas dão uma inspirada também, dá uma animada, né? Porque cara, você lê aquilo, pô, que negócio interessante. Tá, fazer uma interrupção rapidinho. Me perguntaram aqui se é possível já começar a cair RDC 330. Sim. Cara, se você tem um edital que estava aberto, foi suspenso por conta da pandemia, a minha sugestão é, já vai estudando a RDC, aproveita e veja o que está tendo de diferenças entre a RDC e a antiga Portaria 453/98. Para você ver o que pode cair de diferente. Tem coisas que não mudou, outras coisas já estão bem diferentes. Porque você tendo esses dois conhecimentos, quando você for fazer a prova, caindo um ou outro, você está preparado. Tá bacana. Eu acredito sim que a RDC 330 comece a ser mais cobrada, mas eu ainda não tirei, por exemplo, a portaria 453 do preparatório, não vou tirar por enquanto. A gente está incluindo a atualização, está colocando a RDC, vamos aprofundar o estudo da RDC, mas até que resolva essas questões, principalmente devido à pandemia,
Eu não sei se a banca vai mudar edital, algumas coisas nesse sentido. Então, Ô, professor, eu vi nos grupos circulando, eu acho que foi até o Cláudio Souza que disse, eu acho que todas as escolas têm até dezembro para se adequar, as escolas, os hospitais, acho que tudo, não é? A partir de dezembro que muda de falta, né? Não dá para fazer, tipo assim, da noite pro dia, mas, por exemplo, uma banca soltar um edital amanhã e quiser colocar a RDC, não tem nada que impeça. Ele não pode se proibir isso. Inclusive, a gente já tem até elaborado umas questões aí para começar a aprofundar mais o estudo dentro da RDC, né? A gente já está em quanto tempo aí, professor? Só para... Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Aperta no ao vivo aí que aparece o tempo que a gente está falando já. Legal, peraí. Cara, estamos com 50 minutos e 49 segundos. Temos 5, 6 minutinhos, mais ou menos. Ótimo. Eu acho que já deu para abordar muita coisa aqui com o pessoal, né? Concurso é um negócio muito extenso de falar, né? Oi? Concurso é um negócio muito extenso de falar, né? Tipo, não dá para você montar uma pauta. Assim, tem muitas nuances, né, Tafarel? Às vezes o pessoal pensa, teve uma pergunta ali mais acima, cursos de 80 horas não é válido? Cara, eu não posso taxar nem que sim, nem que não. Vai depender do edital. Duas coisas importantes que o aluno precisa entender. Primeiro, banca. Existem bancas de concurso. Essa mesma banca OCP, ela pode fazer prova para uma faculdade, ela pode fazer prova para uma prefeitura, ela pode fazer prova para uma ONG, que vai fazer contratações. Então, é uma série de possibilidades. Da mesma forma que cada edital tem uma particularidade. Às vezes, a OCP vai fazer a prova de uma fundação, de uma prefeitura e de uma universidade. E cada uma delas vai ter uma particularidade. Essa vai cobrar SUS, essa vai cobrar informática, essa vai cobrar, raciocínio lógico e matemático. Então, são situações distintas. Não tem como você taxar. Agora, o conteúdo específico, ele não muda tanto. Geralmente cobra-se, às vezes é comum até colocar no preparatório, às vezes questões de 3 bancas diferentes, de 3 anos diferentes, falando do mesmo tema. Uma pergunta que chegou aqui que eu achei legal é, para eu fazer o concurso, eu tenho que estar inscrito na região, lá no conselho? Não. Para fazer a prova, não. Eu posso sair daqui de Uberlândia e fazer uma prova lá no Pará e não tem nada que me impeça, desde que eu pague a inscrição e esteja lá no dia e horário da prova. Agora, se eu passei, eu tenho que estar com a documentação regular para assumir o cargo. Isso sim. É a mesma coisa em entrevista, né, professor? A mesma coisa em entrevista. Não tem nada que obrigue, você já está com o seu CRTR em mão. Inclusive, muitas pessoas, elas pegam, antes de arrumar o serviço, elas não dão entrada na carteira, depois que arrumam, elas dão entrada e conseguem fazer tudo normal. O pessoal é muito preso. Exatamente. E calma aí, deixa eu te... Agora tem um detalhe. Processo seletivo... Deixa eu te pausar um pouquinho aqui, professor, só para eu falar do sorteio aqui, que senão o pessoal vai me matar aqui. Fica de olho no tempo aí. O sorteio a gente vai fazer lá pelo YouTube, né, ô Cláudio Souza? É isso mesmo? Deixa ele responder aqui. A gente vai sortear o curso do Alisson lá no YouTube lá da Nova EAD. O banner do sorteio, Cláudio, tá lá no nosso grupo. Beleza? Tafarel. Oi. Responder 2 perguntinhas rápidas aqui. A primeira é... Quanto tempo tem aí, professor? Oi? Quanto tempo estamos aí? Só pra gente... 5 minutinhos. 54 já. E deixa eu dar um recadinho para você, só para não acontecer coisa errada. Quando terminar a live, você vai cair, você me escreve de compartilhar pro IGTV, senão não salva ela. Aí não tem como a gente deixar salva. Obrigado pela dica. Eu já excluí umas 3. Dá uma dor de cabeça isso, rapaz. O pessoal tá pedindo aqui pra gente sair e voltar de novo. Como que você tá de tempo aí? Uai, eu tô à disposição. Se vocês quiserem, eu tô dentro aí, pra gente bater mais um papo. Ou quer marcar outro dia? A gente continua batendo esse papo? Tô à sua disposição. Mano. Você tá deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho. A mulher já tá assim, né? Ó. A mulher já tá aí, eu tô vendo você olhando assim, ó. A mulher já tá quase socando você aí, né? Ela tá assistindo aqui do lado. Quem tá bravo é o Pititim. Não é fácil não, pode responder aí, professor, desculpa. Tafarel, perguntaram se o material da extensão de radioterapia dá para fazer download. Pessoal, todos os nossos cursos, a parte de slides, eu deixo disponível em alta resolução para download, para que você possa montar até sua apostila se você quiser, tá? Isso vale em todos os cursos.
Tecnólogo, para prestar concurso de radioterapia, pode ter só o tecnólogo e não ter especialização? Então, a gente entra em dois aspectos. Teoricamente, a formação do tecnólogo o torna um profissional pleno, tá? Mas se no edital exige especialização, o que manda é o que está no edital. Eu brinco assim, gente, o edital é a regra do jogo, beleza? O que está no edital você tem que cumprir. Se o edital está pedindo tal requisito, você tem que ter esse requisito. Para evitar que você tenha dor de cabeça, beleza? Outra pergunta que eu recebo muito, tecnólogo pode fazer prova de concurso para técnico? Pode. Não tem nada que impeça. O profissional de nível superior, ele está apto a exercer a função do profissional de nível técnico. Outra coisa, alguma dica de como organizar a rotina de estudos? Primeiro, um local calmo, sem telefone, sem qualquer outra coisa que vai chamar a sua atenção. Que seja 30 minutos por dia, tá? Beleza, tenho um lugar, tenho esse tempo. Defina um tema para você estudar por dia. Hoje eu vou estudar proteção radiológica. Vou começar a portar a RDC 330. Leu 10 minutinhos desses 30 minutos, 10, 15 minutos, faça um resumo do que você entendeu, monte mapa mental, organograma, que você achar melhor. Depois, cria 2 ou 3 questões do que você está estudando. Isso vai te ajudar aí a organizar melhor as ideias, organizar melhor os seus estudos. Isso você vai começar a observar que de 30 passou para 35, 40, 45. Quando você vê, você está estudando mais de 1 hora por dia, de uma forma prazerosa, não está sendo uma coisa maçante, desgastante. Rapaz, pareceu o bate-bola do Nazário agora. Rapidinho, respondendo uma coisa. Ô, pessoal, quando acabar aqui, eu vou abrir a live lá no meu Instagram, aí eu falo um pouquinho sobre sorteio, só para dar tempo do Alisson terminar de falar aqui. E eu, fechou, tá? Acho que vamos com 3 minutinhos aqui. O pessoal está perguntando se tem prazo máximo para dar entrada na carteirinha. Pelo que eu tenho conhecimento, que eu saiba não. Você tem o curso, você está formado, quando você apresentar a documentação estando tudo regular, vai dar entrada na credencial normalmente, né? Mas um trabalho no conselho, esses detalhes de trâmites, eu não sei dizer, porque eu me formei e já dei entrada logo na documentação, depois eu só troquei a minha credencial de técnico para tecnólogo. Estão perguntando como conseguir o PDF. Nos nossos cursos, todas as aulas, as videoaulas, em seguida tem as slide aulas, para aquela pessoa que não conseguir acompanhar o vídeo, poder ler ou baixar. No final, tem uma setinha lá escrito download. É só clicar que vai fazer o download do material. Isso está disponível até nos cursos gratuitos, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Guarda as perguntas para a próxima. Vamos deixar um suspense aqui, né, professor? E aí, Gal, tem 2 minutinhos, o que você me fala? A gente continua um pouco, a gente marca um outro dia, de repente semana que vem a gente continua. Não, a gente marca outro dia. Você tem um pequeno te esperando, eu tenho 3 aqui que já tá tudo aflito aqui também. Então, já vou me autoconvidar, então, pra gente marcar uma nova data, a gente divulga aí nas nossas redes sociais, beleza? Temos 1 minutinho e meio, quer fazer mais alguma consideração, Rafa? Tá. Claro, primeiramente eu queria te agradecer por tudo, velho, sem palavras. Ter profissionais referências assim como você na minha jornada profissional é algo que não tem palavras para eu falar, velho, não tem palavras mesmo. Agradeço por você Agradeço por você aceitar o convite, porque a sua agenda é cheia pra caramba, né? E é isso, velho, é isso. Tem um tempinho pra você se despedir e salva a live, pelo amor de Deus, rapaz, senão eu vou aí em Minas te pegar, hein? Pode deixar. Tafarel, a satisfação é minha pelo convite. Saiba que a recíproca é verdadeira. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito o que você tem feito em prol da radiologia, os questionamentos que você tem levantado, as entrevistas que você tem trago aqui através das redes sociais. Então, parabéns pelo trabalho, continua firme aí, a gente está junto nessa. Agradeço a todos aí que acompanharam a gente durante a live de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço, o convite para conhecerem lá o preparatório. Faz um dos nossos cursos gratuitos, vem conhecer nosso trabalho. No que eu puder contribuir, nossas redes sociais estão sempre abertas para que a gente possa aí trocar ideias, buscar evoluir cada vez mais a nossa profissão. Acho que cada um de nós é muito bom aquilo que se propõe. E todos nós juntos, com certeza, teremos uma radiologia muito mais forte. 10 segundinhos finais aqui para a gente fechar. Deixo meu grande abraço, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana e a gente se vê na próxima aí. Até mais. Valeu, professor. Eu já vou abrir a live lá para falar do sorteio.